Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de formatação do Método Matec. É uma honra tê-lo como aluno. E agora eu vou te explicar algumas diferenças, né, que você precisa saber de alguns protocolos aqui, para na hora de você formatar, você entender o conceito de cada um e fazer da forma mais adequada. Essa é uma aula bem objetiva, uma aula prática, dizendo para você o que realmente importa você saber, para na hora de você pegar um computador de um cliente, você, sem ter que ficar pesquisando demais, você já bater o olho e já focar no resultado. Então isso aqui é para colocar dinheiro no seu bolso. Você vai saber aqui o que você precisa para executar um determinado tipo de serviço. E se é claro, você quiser estudar um pouco mais sobre isso, basta você aprofundar a sua pesquisa referente a esse assunto aqui, porque, claro, o conhecimento nunca é demais, vai ser muito bem-vindo para você. Mas essa aula aqui já vai deixar muito claro todo o passo a passo que você precisa fazer, né, e entender também para a gente poder continuar trabalhando, tá? Pessoal, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês as diferenças entre barramento IDE, HCI e RAID. Um protocolo ali de comunicação entre o software e o hardware, se tratando de HDs, de comunicação, né? Então eles trabalham de forma diferente e é isso que você vai aprender nesse exato momento. O que significa IDE, pessoal? O que é IDE? Integrated Drive Electronics. Ele é um padrão de interface eletrônica que define a conexão entre um barramento da placa-mãe de um computador e o dispositivo de armazenamento do disco do computador. Aqui você já conseguiu entender aqui, eu vou resumir aqui, ó, de forma bem clara, bem específica. Um protocolo de comunicação entre o seu HD e a placa-mãe. E ele vai fazer esse gerenciamento. A NSI padronizou a tecnologia IDE, referindo-se a ela como Advanced Technology Attachment, ou seja, padrão ATA, né? Ele é mantido pelo Comitê T13, Internacional de Padrões de Tecnologia da Informação, um fórum credenciado pela ANSI para a criação de padrões de tecnologia. Ou seja, então, esse comitê internacional, na época de 1990, que foi o ano que eu nasci, inclusive, decidiu que essa era a melhor forma de se trabalhar para aquela época. Ou seja, já faz aí mais de 30 anos que nós estamos vendo o padrão IDE funcionando até hoje em alguns tipos de equipamento. Então isso é até admirável, porque foi um padrão que funcionou muito bem para aquela época, não para hoje. A não ser que hoje você pegue um equipamento tão antigo que ele só tem o padrão IDE. Aí você utiliza esse padrão para poder fazer a instalação. Não tem problema. E o que é IDE? Integrated Drive Electronics. A tecnologia IDE foi desenvolvida na década de 1980 pela Western Digital e pela Compaq, que são marcas que a gente vê até hoje aqui no mercado, né? Como parte de um esforço para combinar o controlador de armazenamento e a unidade em um único dispositivo. Depois que a NSI, que é esse comitê, padronizou a tecnologia, os termos ATA e IDE começaram a ser usados de forma intercambiáveis. Ou seja, né, as pessoas não sabiam ali, ficava trocando demais essa informação, não sabia direito o que era um, o que era outro. Desde então, tornou-se prática geralmente aceita tratá-los como um no mesmo, apesar, né, de argumentar que não são. É justamente o que ele fala aqui. O que é uma interface IDE? Muitas pessoas que vão fazer formatação hoje não vão ver mais esse padrão aqui, mas é super importante você aprender, porque se porventura aparecer um equipamento um pouco mais antigo e você for instalar, por exemplo, o Windows 7, o Windows XP já não utiliza mais, mas o Windows 7, por exemplo, ainda está rodando em algumas máquinas por aí. Então, o que é a tendência desse padrão aqui sumir? Você não vai usar o padrão IDE mais. Se você pegar uma máquina dessa, eu sei que tem muita gente aqui que vai fazer até meio que cara torta, porque não quer trabalhar em máquina tão antiga assim. E tudo bem, mas tem muita gente que ainda utiliza esses equipamentos porque eles estão rodando. E dependendo da aplicação que está rodada no cliente, não tem o porquê ele trocar, certo? Por exemplo, eu já fui nos Estados Unidos e lá na Coca-Cola, cara, eles utilizam um Pentium 2 para fazer a automação das máquinas. Eu vi isso presencialmente. Então, uma das máquinas da fábrica lá estava com o setup ligado, eu fui lá e, cara, vi lá DDR2, DDR1 também, funcionando ainda. Então, são aplicações que precisam de pouco processamento para poder fazer rodar uma automação. Então, não tem necessidade, né? A não ser que o cliente ele queira trocar por algum motivo. E tem muitas máquinas antigas
que são até melhores para funcionar do que máquinas novas, porque aí entra a questão de driver, a questão de sistema operacional. Uma máquina gigantesca, ela tem um sistema de comunicação com um computador ali que foi específico para equipamentos daquela época. Então, se funciona muito bem, o cliente ele tem a opção de não querer inovar muito nessa questão, apesar de ser, por exemplo, a Coca-Cola, uma das maiores empresas do mundo, né? Eles têm essa opção porque funciona muito bem, foi muito bem projetado. Então, a gente precisa respeitar esse mercado e entender que o padrão IDE, apesar de ser um padrão antigo, ele ainda é utilizado, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais de algumas situações daqui, tá? Que a gente vai ver aí mais pra frente. Então vamos lá, pessoal, olha só, vocês já viram aqui, ó, 40 pinos IDE interface, tá vendo? Ele tem 40 pinos, geralmente ele tem um negócio desse tamanho assim, um chicote, né, que vai lá no HD, ele consegue conectar na placa-mãe e de repente numa gravadora ou num HD. Então esse chicote grandão aí, ele serve para isso. Então olha lá, a comunicação da placa-mãe, comunicação do HD e um slave drive aqui, ó. Tá vendo? Então aqui tá bem nítido para você, né? Que a gente precisa de fato fazer essas conexões aqui que tá bem. Eu coloquei aqui de uma forma que fica bem dinâmica para a gente poder entender e você não ter nenhuma dúvida. Esse chicote aqui ele não traz alimentação. Por isso que ele tá falando aqui, ó, no cantinho direito, ó, power, tá vendo? É o mesmo power de alguns barramentos aí, dos barramentos ATA ou SATA também. O que é uma interface HCI? Advanced Host Controller Interface. O HCI é um padrão técnico definido pela Intel, que especifica a operação dos adaptadores de barramento de hospedeiro, serial ATA, né, ou também conhecido como SATA, de maneira não específica de implementação. O utilitário de configuração do BIOS fornece uma opção para habilitar o HCI. Isso pode ser encontrado no Advanced do seu setup. Ou seja, você vai lá no Advanced do setup de algumas máquinas e vai encontrar a nova opção. Então, as placas-mães, elas foram lançadas com atualização, né, com esse protocolo aqui de interface. Então, você vai conseguir trabalhar com ele em vários equipamentos. Então, eu não vou saber aqui te falar qual foi a data específica que ele parou de vir somente o IDE, que passou a vir o HCI, mas eu acredito que em meados de 2005. Então, olha só, a partir de 2005, praticamente, nessa idade aí, todas as máquinas vêm com protocolo HCI, tá? Com esse padrão aí de controle de interface. Ativando o HCI, fornece acesso a todas as 6 portas SATAs na placa de um servidor. Esse aqui, no caso, ele está citando como um exemplo um servidor, tá? Se isso não estiver habilitado, o usuário terá acesso a 4 portas da placa do servidor. Então, aqui você consegue perceber que ele também controla a quantidade de portas, né, que o equipamento pode funcionar, até isso. Quando o HCI está habilitado em seu Microsoft Windows, ou seja, quando você instala um sistema operacional, aqui ele já está falando, quando o seu sistema está instalado ou quando você vai instalar, quando você tem um pendrive lá, muitas vezes você vai presenciar situações de formatação que você vai precisar de um driver do HCI para poder continuar, para ele poder encontrar o HD lá na hora da formatação. Então, quando isso dá problema, quando você vai iniciar um pendrive e você percebe que não tem, por exemplo, um dispositivo de armazenamento ali, um HD, um SSD, o problema vai estar relacionado com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vou repetir aqui, ó. Quando o HCI está habilitado em seu Microsoft Windows, um driver HCI é necessário para ser carregado no momento da instalação para garantir a operação adequada. Entendeu? Então, assim, no pendrive, muitas vezes, já vai ter esse driver embutido. E a sua placa-mãe vai comunicar ali com o sistema e vai encontrar o dispositivo de armazenamento. Então, isso se torna muito mais fácil quando você domina o que é o IDE, o HCI, para ele poder fazer todo esse trabalho, que na verdade é de forma bem autônoma, né? No Linux, sistemas operacionais suportados, um driver não é necessário, tem essa vantagem. Só que aqui na minha loja, na Notebooks Goiânia, por exemplo, eu não trabalho com Linux. Mesmo que o cliente queira que eu não instalo porque, infelizmente, isso é algo que ocupa muito o nosso tempo e a gente nem tem tanta experiência assim com Linux. É mais os programadores e tudo mais, então não convém, tá? A gente trabalha mais com o usuário final. Olha lá onde você pode encontrar essa opção, tá vendo? Quando você vai lá no F2 ou Delete, né, entra no Setup, você vai lá na parte de Devices e vai encontrar lá, ó, Configure SATA. Então,
Nesse caso aqui, ó, ele tem IDE, HCI e também tem o modo RAID, que a gente vai falar aqui agora, tá?